Manifestações pelo Brasil. Passeatas continuam mesmo com a redução do preço da passagem de ônibus em São Paulo e no Rio. Em Bauru, motoristas de ônibus decidem paralisar as atividades nesta sexta-feira. A Agência Experimental de Propaganda e Observatório de Direitos Humanos desenvolve trabalho na Unesp. Um dos objetivos do projeto de extensão é transmitir valores para a comunidade por meio de propaganda social. O Unesp News está no ar. Boa tarde. Boa tarde. Depois de 3 meses de greve, reiniciando o período letivo na Unesp de Bauru, o calendário traz algumas modificações. A greve dos diversos campi da Unesp, que começou no primeiro semestre do ano letivo, já acabou. Aqui em Bauru, os 3 setores da universidade participaram das manifestações. Funcionários, alunos e, por último, os professores se uniram em busca de melhorias. Tudo começou quando o Sintunesp, Sindicato dos Trabalhadores da Unesp, declarou greve em Bauru quando a proposta de aumento salarial em 11% foi negada pela reitoria. O aumento tinha como objetivo a equiparação aos salários da Universidade de São Paulo. No dia 30 de agosto, a categoria deixou a greve sob a promessa de uma reunião de negociação. Essa reunião aconteceu na terça-feira passada, mas a reitoria ainda não atendeu nenhuma das pautas dos funcionários. Apesar de não ter cumprido o que se esperava, que era a equiparação, e não ter cumprido a proposta que o sindicato fez, que é uma coisa que a gente queria muito que fosse implementado, e nenhuma proposta intermediária, pelo menos veio isso e a gente engrossou assim, a luta mesmo. Vários colegas entraram para participar e sempre com foco nisso, na isonomia e na questão da paridade. Já a greve dos alunos do campus de Bauru não foi total. Quem participou do movimento foi a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC, e os cursos de Psicologia, Ciências da Computação e Pedagogia. O aluno Marcos Cardinali apoiou a manifestação. Praticamente todas as pautas foram negociadas e atendidas junto à direção, principalmente aquelas que se referem à permanência estudantil, como as refeições noturnas e com maior número de refeições, e também um maior diálogo entre a direção, os professores e os alunos. Então a ideia é que não pare, e não deve parar, porque senão não tem nenhum sentido toda a movimentação inicial. Então é necessário que os alunos continuem participando dos movimentos, das atividades do movimento estudantil. As aulas aqui do campus de Bauru recomeçaram na segunda-feira, dia 9, mas a semana passada foi apenas para regularizar a situação das matérias paradas no primeiro semestre. O novo calendário foi decidido em um acordo entre os estudantes e os setores administrativos da universidade. O último setor a entrar em greve aqui em Bauru foi o dos docentes. O professor Cláudio Goya participou do movimento. Há muito tempo não se tinha mobilização aqui em Bauru. A gente tem uma associação de docentes que não é sindical, né? Ou seja, o movimento sindical havia desaparecido dentro de Bauru. Eu acho que talvez o maior ganho não é o que ganhou junto à reitoria, mas o maior ganho dessa greve é a reorganização do movimento sindical aqui em Bauru. As aulas dos estudantes da Unesp de Bauru vão até o dia 23 de dezembro e retornam em 3 de janeiro. O semestre acabará no dia 25 de fevereiro. Mesmo com a revogação do aumento das tarifas de metrô e ônibus em São Paulo e no Rio de Janeiro, o movimento Passe Livre manteve o 7º ato como uma forma de comemorar o sucesso das manifestações. Nas últimas 2 semanas, o povo tomou as ruas de várias cidades em todo o Brasil. A onda de protestos começou em São Paulo e no Rio de Janeiro, devido ao aumento da tarifa de transporte público. Os atos, encabeçados pelo movimento Passe Livre, ganharam força com a divulgação nas redes sociais. No dia 13 de junho, milhares de pessoas saíram às ruas no Rio e em São Paulo. Nas 2 cidades, porém, a polícia militar reprimiu os levantes com força desproporcional. A truculência da PM indignou muitas pessoas, que no ato seguinte, em 17 de junho, lotaram as vias públicas como forma de resposta à violência das autoridades. Cerca de 70 mil pessoas em São Paulo e mais de 100 mil no Rio de Janeiro participaram dos protestos. Outras cidades no Brasil inteiro também tiveram manifestações. Hoje, os governos do Rio e de São Paulo decidiram revogar o aumento das passagens.
Mesmo assim, o ato desta sexta-feira acontecerá normalmente, em comemoração à conquista das manifestações. Você vai ver no próximo bloco. Falta de água continua trazendo problema para os moradores de Bauru. A Agência Experimental de Propaganda da Unesp trabalha em projeto social. Unesp News volta já. O Sindtrans, Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo, decidiu pela paralisação dos ônibus na próxima sexta-feira em Bauru. Em reunião, cerca de 200 trabalhadores aprovaram a greve por tempo indeterminado. Entre as principais reivindicações estão o aumento salarial em 12%, 3 turnos de 6 horas e modelo atual de plano de saúde. Das 5 horas às 7 horas da manhã da sexta-feira, nenhum coletivo irá circular. Depois disso, apenas 30% da frota deve operar, além de seguir com a catraca aberta, ou seja, não será cobrada a passagem. A publicidade é um campo cada vez mais utilizado a favor de ações sociais. Na Unesp de Bauru, a agência Propagação e o projeto de extensão pioneiro em estudar este campo da comunicação e realizar trabalhos a partir dele. A Agência Propagação, agência de comunicação integrada da Unesp de Bauru, é formada por alunos de jornalismo, relações públicas, rádio e TV, design e ciências da computação. O trabalho é dividido por áreas e quem coordena o projeto é a professora Lucilene Gonzalez. Um dos objetivos do projeto de extensão é transmitir valores para a comunidade por meio de propagandas sociais, sendo o Minuto Consciente a principal delas. Ele é transmitido pela Rádio Unesp FM graças a uma parceria, e é lá que está localizada a sede da agência, onde toda a produção se desenvolve. O Minuto Consciente é um projeto importante para a Rádio Unesp por 2 motivos. Primeiro, porque a Rádio Unesp é uma rádio pública, educativa e cultural, e um dos objetivos é prestar serviço à comunidade. E o segundo motivo é que o Minuto Consciente presta esse serviço e faz isso com grande qualidade. A prova disso é que tem sido reconhecido por várias instituições, tem recebido prêmios e tem prestado um serviço de grande relevância para a comunidade, não só de Bauru, mas para todos os ouvintes da Rádio Unesp. A agência divulga projetos tanto de dentro como de fora da faculdade, sendo os principais clientes ONGs e projetos de extensão da Unesp. E também um dos nossos clientes são as ONGs, as organizações não governamentais, que não têm muito recurso para investir em propaganda, em divulgação e precisam de ajuda. Então eles vêm até nós, a gente procura também quando a gente sabe de alguma organização que realmente precisa dessa ajuda de divulgar, de pedir voluntários, pedir doação. A gente ajuda, a gente faz os nossos produtos para eles. A agência também oferece produtos como jingles, vídeos e intervenções. Outra realização da agência em 2012 foi o primeiro evento de publicidade e propaganda da Unesp, o primeiro UNESPP. O evento estimulou a discussão sobre a abertura de um curso de publicidade e propaganda na Unesp. Os membros da propagação garantem que todo esse trabalho desenvolvido só contribui para o crescimento profissional dos alunos que fazem parte da agência. Eu acredito que a gente coloca em prática, a gente aprende na faculdade. Então, por exemplo, às vezes nem o que a gente aprende, a gente acaba pesquisando e sabendo coisas que a gente não aprende na faculdade. Então, a gente acaba expondo as ideias, aprendendo mais, indo além do que a gente vê em sala de aula. E também colocando em prática aquilo que a gente aprende. Em relação à assessoria, por exemplo, que é a parte que eu faço, a gente acaba colocando em prática a comunicação externa da agência, interna da agência, motivação e tal, esse tipo de coisa, e é bem interessante. Confira agora a previsão do tempo. Hoje o tempo continua instável em quase todo o estado de São Paulo. O norte e nordeste paulista são as áreas com maior concentração de chuvas, que podem ser de moderadas a fortes. Nas demais regiões, ainda há previsão de tempo fechado, mas ao longo do dia, a nebulosidade tende a diminuir. As nuvens seguem para o leste do estado nos próximos dias. Em Bauru, o céu fica nublado e pode chover durante a tarde. A umidade relativa do ar chega a 60% e a chuva pode vir acompanhada de descargas elétricas.
A temperatura mínima registrada às 5h30 da manhã foi de 15 graus. A máxima pode atingir 25. A tendência para o restante da semana é que o sol não apareça e as temperaturas se mantenham amenas. Neste sábado, um trabalho de manutenção no reservatório elevado no Jardim Ouro Verde pode deixar uma parte de Bauru sem água. O abastecimento nos bairros populares Ipiranga, Jardim Vitória, Jardim Ferraz, Parque Granja Cecília, Jardim Ouro Verde e Residencial Monte Castelo serão prejudicados. O DAI recomenda a economia de água nesta região e disponibiliza caminhões-pipa, se necessário. O contato deve ser feito pelo telefone 06140. Você vai ver depois do intervalo a agenda cultural de Bauru para o final de semana. E também vai ficar sabendo como funciona o Observatório de Direitos Humanos da Unesp de Bauru. O Unesp News volta em instantes. Estamos de volta. Veja agora os destaques para Bauru nesta sexta-feira. Muitos motoristas continuam abusando da combinação bebida e direção, ignorando a lei seca, mas ela pode ficar ainda mais rigorosa. A Assembleia Legislativa Paulista aprovou um projeto que pretende criar uma espécie de ficha suja dos infratores. Quem perder a habilitação por dirigir embriagado pode ter o nome publicado no Diário Oficial. A Faculdade de Ciências de Bauru e a Faculdade de Medicina de Botucatu, ambas da Unesp, disputam a criação de 60 novas vagas na área de saúde. Bauru luta pelo primeiro curso de medicina da cidade, enquanto Botucatu quer aumento do número de alunos, aproveitando a estrutura já existente. Ambas esperam o posicionamento do governo estadual. E as manifestações nacionais chegam a Bauru. Quase 1.000 pessoas se reuniram em frente à Câmara dos Vereadores contra o aumento da tarifa no transporte coletivo. Para esta sexta-feira, foi marcada uma reunião entre os líderes do movimento e vereadores. Será discutida a criação de uma comissão especial de inquérito para investigar quais os custos do transporte público em Bauru. A Prefeitura de Bauru tem até o fim de junho para assinar convênio com a Caixa Econômica Federal e receber recursos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. A cidade pode receber até 43 milhões de reais para serem investidos na pavimentação de bairros que não têm asfalto. O cientista político Wagner Alves está com a gente aqui no estúdio para falar um pouco sobre esses recursos que Bauru pode receber do PAC. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Paula. Pois é, parece que depois de inúmeras idas de Rodrigo Agostinho a Brasília, finalmente o PAC vai vir para Bauru. E o que a gente pode tirar dessa vinda do PAC para Bauru? Obviamente, como um plano de aceleração de crescimento para Bauru, deve ser muito bom, para a população deve ser muito bom. Mas há um outro lado aí que é um pouco mais político, né? Há de se lembrar que toda vez que você faz um PAC, você não pega dinheiro do Estado. Na verdade, você empresta dinheiro do BNDES. Isso quer dizer que, toda vez que você faz esse plano, na verdade você tem que dar uma garantia para o Estado de que esse dinheiro vai ser devolvido. Aliás, estamos falando de um empréstimo. Nesse caso, parece que Bauru não tem muita condição de devolver esse dinheiro ainda. Todos sabemos que aí a Coab tem uma dívida de quase 1 bilhão ainda há muito tempo que não se sabe como vai resolver. Se vai ser bom para a educação, vai ser bom para toda a população, parece que não vai ser bom para Rodrigo Agostinho, porque fica a pergunta, aliás, como ele vai devolver esse dinheiro depois? Obrigada, Wagner. Em junho, o que não faltam são bons programas culturais para quem está em Bauru. Confira a nossa agenda e atenção para não perder as datas. Hoje, o Sesc de Bauru recebe a banda Os Sertões, que traz uma versão moderna dos ritmos do interior. O grupo teve início em 2010 e um de seus integrantes já passou pela banda pernambucana Cordel de Fogo Encantado. A apresentação começa às 21 horas e a entrada é gratuita. Também hoje, a Secretaria de Cultura, em parceria com a Feira do Médio Tietê, realiza a abertura de mostra de artes visuais. O evento começa às 16 horas com a apresentação da Orquestra Sinfônica em Bauru. A mostra, que traz as obras do artista da nossa região, ficará aberta ao público até o dia 30 de junho, na Galeria Municipal de Arte. Outra atração imperdível é o show em comemoração aos 18 anos do Projeto Guri. Para celebrar a data, o projeto traz para Bauru um conjunto americano de metais, liderado pelo trompetista Rodney Mack. O Guri é um programa do governo de São Paulo, que oferece formação musical para crianças e adolescentes. E anote aí, o show será realizado no dia 28 deste mês
e começa às 20 horas no Teatro Municipal. Para saber como retirar os ingressos, acesse o site do Projeto Guri, www.projetoguri.com.br. Você conhece o Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp de Bauru? Saiba mais sobre seus projetos gratuitos. O Observatório de Educação em Direitos Humanos surgiu há mais de 5 anos no campus da Unesp de Bauru. O projeto reúne 21 universidades da América Latina para promover a discussão sobre os direitos humanos. Em Bauru, o observatório é coordenado pelo professor Clodoaldo Meneghello Cardoso e tem a participação de alunos dos cursos de jornalismo, rádio e TV, design e pedagogia. O Observatório de Educação em Direitos Humanos é um projeto criado pela reitoria, para se instalar um espaço de debate sobre os valores da dignidade humana na universidade, para que isso esteja presente nas várias instâncias administrativas, na educação, no ensino, na pesquisa, na extensão. Para incentivar os direitos humanos e políticas públicas locais, regionais e nacionais, o Observatório se divide em várias atividades. São discussões no ambiente acadêmico e o desenvolvimento de produtos impressos, audiovisuais e radiofônicos, veiculados pela internet e enviados a outros observatórios do país. É nesta sala que os membros do Observatório de Educação em Direitos Humanos de Bauru se reúnem. Eles fazem encontros semanais para promover debates e sugerir novas ideias para o projeto. Em 2012, a equipe do Observatório produziu o jornal A Gente. A publicação destacou as violações dos direitos humanos cometidas no Brasil e na América Latina e a importância da criação de comissões da verdade para investigar os crimes do passado. A produção ela iniciou através da matéria de Jornalismo Impresso 2, do professor Ângelo, que a gente ia produzir um suplemento sobre a Comissão da Verdade. E como eu sou bolsista do Observatório e a gente estava trabalhando com o tema de ditadura militar, a gente resolveu juntar as duas coisas, porque a gente faria o agente com esse mesmo tema no mesmo semestre. Então a gente fundiu as duas coisas, as equipes, e deu início ao agente sobre ditadura militar do ano passado. Como a gente fez a parceria com o Observatório, nós levamos o agente para várias escolas aqui na cidade para realizarmos debates sobre o tema Memória e Verdade. Um exemplo de criação audiovisual do Observatório é o documentário Educação Infantil em Direitos Humanos. O foco do filme é a inclusão de conceitos como igualdade e solidariedade na formação de crianças. A produção do vídeo foi feita pelos bolsistas do projeto, com a supervisão do professor Clodoaldo. Ele basicamente se destinou a retratar a experiência que os alunos de pedagogia fizeram com a Secretaria de Educação da cidade de empregar a educação com direitos humanos dentro de uma escola. Então era meio que mostrar esse experimento dos direitos humanos dentro da educação. Auxiliados pela Prefeitura de Bauru, o núcleo insere o ensino de direitos humanos nas escolas da rede municipal. Atualmente é aplicado em 3 escolas. Para a consciência política, ética, para a profissão de jornalista, que é o que eu estou estudando, é essencial assim, você ter uma visão ampla do mundo pela ótica dos direitos humanos. Então, para mim é essencial hoje na minha vida e eu não vou largar mais o tema direitos humanos. A educação em direitos humanos, ela tem como objetivo principal você contribuir para a formação de uma cultura de respeito à dignidade humana, de convivência com a diversidade, de superação dos preconceitos, das discriminações e, principalmente, que é a base de tudo isso, da superação das profundas desigualdades econômicas, sociais, que solapam a dignidade humana na saúde, na habitação, na miséria, na fome, Como que eu vou implantar um respeito à dignidade humana, à convivência humana, numa sociedade com profundas desigualdades, com miséria, com favela, com crianças morrendo? O Unesp News de hoje termina aqui. Outras notícias você acompanha na nossa próxima edição, que começa às 19 horas. Boa tarde. Uma boa tarde e até amanhã.